nessa noite. Realmente vamos abrilhantados aí com os temas específicos, né, de caminhabilidade, ciclomobilidade e transporte público, com viés, uma pegada também no trânsito. É importante a gente fazer justamente esse destaque. E eu vou ler alguns comentários, na verdade tem comentários e perguntas, né, no acompanhamento, e vou, no acompanhamento do nosso painel, né, pelas pessoas que estavam nos assistindo. E a Bárbara Vita, essa vai direto para Chico. Infelizmente, a prefeitura ainda continua com o discurso de que a calçada são de responsabilidade dos proprietários das casas, né? Fica justamente esse jogo de empurra. Eu queria saber, Chico, e passar justamente essa informação, deixar registrado na nossa live, seu ponto de vista em relação a essa gestão da calçada. A gestão da calçada, ela no Brasil inteiro praticamente, ela é atribuída ao proprietário do lote. Não é gestão da calçada propriamente, é a manutenção, a construção e a manutenção da calçada, geralmente é atribuída ao proprietário do lote, na testada, né, no tamanho da testada. Aquilo ali, a projeção do lote até pela via pública até a pista, aquilo ali que diz respeito à calçada, aquilo ali é de responsabilidade, a manutenção e a construção do proprietário do lote. Bom, esse é o estado geral. Veja, tem duas considerações a fazer em relação a isso, Ricardo. Primeiro, isso não é uma maldade de alguém que acordou no dia de manhã e disse: eu vou agora fazer uma maldade com o proprietário do lote, eu vou botar sob a responsabilidade dele a calçada. Não é. Isso é remanescente do próprio loteamento. Porque quando você traça o loteamento, traça as quadras, e dentro da quadra você traça o limite do lote, sobra a borda da quadra, que é a calçada. Então, aquilo ali geralmente não é no loteamento original, aquilo ali é sem calçamento, então se atribui a responsabilidade do proprietário de calçar aquela parte que está na frente. Então, isso é praticamente no Brasil inteiro. E no mundo também, em parte. Porque, por exemplo, eu uma vez estava em Nova York e deu uma nevada fenomenal. Um negócio impressionante. 50 centímetros de neve. Aí no dia seguinte que eu disse: o dia seguinte a cidade vai estar intransitável, 50 centímetros de neve. Aí quando eu saio, boto a cabeça fora do hotel, no dia seguinte parou de nevar, a calçada toda limpa. O pessoal aqui limpa rápido a calçada, tira a neve. Esse serviço público maravilhoso. Já estava fazendo uma postagem para que aquilo ali era uma maravilha. Só que eu observei que quem estava fazendo isso não era o serviço público, eram os proprietários dos lotes. Aí foi perguntar ao cara do hotel: por que quem está limpando é o proprietário do lote? Ele disse: porque se o sujeito tiver um acidente ou não puder transitar, a responsabilidade, inclusive jogando sal, raspando com a raspadeira, todo mundo fazendo isso. Porque a responsabilidade vai ser do cara. Levou uma queda, a responsabilidade, o cara vai ser processado e vai ter provavelmente que arcar com o dano à saúde da criatura que escorregou. Então, não é um problema de maldade, isso é um problema cultural. Então, isso é um aspecto a considerar. O segundo aspecto a considerar é o seguinte: a municipalidade é responsável pela construção e manutenção da pista, onde circulam os veículos motorizados, e em parte circulam também as bicicletas e motos, bicicletas, o transporte público, etc. Isso é de responsabilidade municipal, ou seja, são os contribuintes que pagam. Aí nós temos uma dualidade. Os contribuintes custeiam as vias no que diz respeito à parte asfaltada, vamos dizer assim, e o proprietário do lote custeia a manutenção da calçada na frente do seu lote. Ou seja, no fim, a gente tem duas classes. O contribuinte geral financia a estrutura para automóvel, o proprietário do lote financia a calçada. Então, naturalmente, existe um especialista em mobilidade ativa, que é decana da mobilidade ativa no Brasil, principalmente da mobilidade a pé, que chama-se Meli Malatesta. Ela foi funcionária da CET São Paulo. Ela diz o seguinte, e aí eu concordo com ela: eu já fui, como o Ivan foi, mas
tinha um entendimento diferente em relação à questão do transporte com motocicleta, mototaxista, e mudou, ajustou, eu também mudei. Eu achava que devia ser, inclusive quando eu escrevi o livro Calçada, Primeiro Degrau da Cidadania Urbana, eu defendi a tese de que devia continuar assim, a responsabilidade da calçada ser do proprietário do lote. Todavia, mudei. Eu acho hoje que deve ser de todos os contribuintes, ou seja, deve ser da responsabilidade geral, por meio de impostos e de gestão da municipalidade, da gestão municipal. Todavia, isso deve ser feito de forma... Porque, senão, o que é que vai acontecer? Vai ter que aumentar imposto para poder financiar a calçada. Ele vai trocar 6 por meia dúzia. O cara do lote vai deixar de ter a responsabilidade financeira pela manutenção da calçada à sua frente, mas como contribuinte ele vai ter que arcar com a calçada do município todo. Então eu sou a favor de uma transição faseada de responsabilidade, que se tire a cada ano um pedaço do orçamento que é destinado ao asfalto para manutenção de calçada, de modo a que em tantos anos essa transição se faça e a responsabilidade passe a ser municipal. Muito bem ponderado, eu acho que ficou eu queria complementar, Ricardo. Pois não, Ivan. Pode complementar, Jason também, à vontade, viu? Nesse ponto eu vou radicalizar. Eu sou a favor de que, assim, para mim, se você for lá no anexo do Código de Trânsito, definição de via, ela está claro para mim que calçada faz parte do sistema viário. Como tal, é responsabilidade do poder público, porque a circulação não é apenas de veículos, é de pessoas. Então, cabe ao poder público fazer isso. Para mim, foi vou usar uma expressão bem popular, foi uma barrigada que vem sendo dada há muito tempo. E para mim, isso aí eu sou radicalmente, é uma posição minha, né? Às vezes eu sou, até como gestor, às vezes assim, esbarra em algumas limitações, por exemplo, orçamentárias, mas isso tem que se buscar modificar a partir pelo menos de se aceitar isso como verdade, né? De que está no próprio Código de Trânsito, né? Calçada é parte do sistema viário. Então, tem que ser responsabilidade do poder público, até inclusive para poder definir algum tipo de padronização, algum tipo de elementos estruturais, né, dentro até das normas que existem relativas à acessibilidade, por exemplo. Eu tenho visto até algumas calçadas sendo feitas até pelo poder público, sem, por exemplo, a adequação para acessibilidade, no caso dos deficientes visuais. Então, mas ainda assim eu sou favorável que o poder público seja responsável pela implantação e manutenção das calçadas. Muito bem, eu acho que só complementa aí justamente a fala de Chico, né? Pois não, José. Eu concordo plenamente com o que os colegas estão falando, e essa questão da via pública, ela, a partir do momento que você coloca, de fato, a via pública ela vai de um lote ao outro. Tudo que está no meio, inclui calçada, meio-fio, tudo, tá? E, historicamente, a gente tem a colocação, desde a época das carroças, certo? Você tinha o espaço, tanto que é chamado leito carroçável, o local onde se deslocam os automóveis, tá? E você tem os passeios públicos, são as calçadas, certo? Por quê? Porque existia, de fato, esses dois principais modos de deslocamento. E a bicicleta, ela sempre existiu, desde 1800 e alguma coisa, quando ela foi criada, tá? Mas ela atuou junto com os demais modos, mas sempre de uma forma com um equipamento de lazer. Mas, nos últimos anos, nas últimas décadas, cada vez mais, ela vem ocupando espaço como modo de transporte, tá? Como complementar aos demais modos. Então, de fato, a partir do momento que o público conta com espaço e uma operação em cima disso aí sim, ele vai ter que pensar de lote a lote onde ele vai encaixar espaço para pedestre, espaço para ciclista, espaço para automóveis, entre os quais também o transporte público. Muito bem, muito bem.
tivemos vários comentários e parabenizando, eu queria ler justamente mais uma frase aqui, muito boa discussão, e que ela repercuta, né, para que os gestores, futuros gestores, entrem realmente no planejamento da cidade, nos órgãos competentes para se implementar essas ideias, né? Soluções existentes existem, né, precisa justamente implantar. É a boa vontade, né, Chico? É boa vontade de tinta para transformar a cidade, né? Um abraço aqui, olha, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, te parabenizando. Essa foi mais destinada a mensagem para Jason e fala justamente dessa questão do ciclista radical que entende que o carro é um vilão e na verdade, ele tem seu espaço na cidade, né? E as condições da cidade realmente que o cercam. Enfim, isso aí foi do nosso amigo Rodrigo Lucas, né? O Arthur Sá também parabenizando. E Pedro Moura, nosso Pedrão, falou sobre a relação do ônibus com o ciclista. Essa relação realmente ela é importante ser construída, né, Jaz? Eu acho que não só com o ônibus com o ciclista, é com despertar realmente na sociedade e ver o ciclista como menos um carro justamente na via, né? Que aí é como a gente tem justamente nessas discussões. Você queria colocar mais alguma coisa nesse sentido aí para acrescentar? Sim, sim. De fato, a gente não pode ver como concorrência, mas sim como complementaridade. E o transporte por bicicleta, ele serve para poder retirar carros da rua. Isso é uma das formas mais inteligentes de você pensar, e não vendo como aquele elemento que está atrapalhando o trânsito. Não. Se você é uma pessoa que você não tem como abrir mão do carro, por quaisquer motivos, e você se depara com um ciclista, incentive seus colegas, seus familiares, as pessoas ao seu redor a deixarem seus carros em casa para a rua ficar mais limpa para você e para os demais ciclistas. Haja visto aquele exemplo que o Ivan colocou, que é o quanto cada um ocupa metro quadrado. Eu diria que o metro quadrado de algumas avenidas, eles chegam a ser mais caros do que eu acho que um metro quadrado na Champs-Élysées num apartamento em Paris. Porque, de fato, o metro quadrado ele é muito caro. A gente sabe disso. Existem ruas aqui no Recife, por exemplo, que a gente concorre com carros parados. Eu até brinco em algumas situações que eu acho que o maior concorrente do ciclista não é o carro em movimento, mas sim o carro parado. Porque o carro estacionado é um espaço que ele está deixando de ser, por exemplo, uma ciclovia, porque tem uma linha de carro estacionado. Tem algumas ruas emblemáticas aqui no Recife, que eu não vou nem citar agora, senão vai suscitar muita discussão. Mas é difícil concorrer. Olha, eu vou pegar esse gancho que você falou e justamente a gente complementar. Vou começar com o Chico, tá certo? Depois você, que logicamente já falou, e o professor Ivan, né? A pessoa fala justamente desse uso do espaço, né? O uso do solo, a ocupação do solo em relação a pedestre, em relação ao trânsito, em relação ao transporte. Né? Chico pode já começar em relação ao pedestre, que eu sei que o pedestre foi empurrado bem para a parede, né, Chico, em relação a essa democratização, né, do espaço público. É uma coisa curiosa que o pedestre não se vê como tal, embora todos sejam pedestres. Isso é uma contradição tremenda. Todos os habitantes de uma cidade, eles são pedestres. Mesmo quem é empedernido motorista de carro, que gostaria de sair de sua cama direto para o carro, do lado da sua cama para o seu escritório, saltar do lado da sua mesa e ocupar a sua cadeira. Mesmo essa pessoa, como isso não é possível, em algum lugar ela estaciona o carro, e do lugar onde ela estaciona o carro até onde ela vai, ou então do lugar onde ela está até chegar no carro, ela é pedestre. Mesmo os ciclistas, mesmo os companheiros de Jason, que quando precisam deixar a bicicleta em algum lugar e vai até outro lugar, ele vai a pé. Mesma coisa do usuário do transporte público. Então, todos nós somos pedestres na cidade. Todos nós somos pedestres. Primeira coisa. Todavia, muito pouca gente, mesmo os pedestres, que são exclusivamente pedestres, se veem como tal. Isso é um problema sério. Então, é preciso que a gente entenda, e o pedestre, porque o ciclista tem, como o Jason falou, tem associação dos ciclistas, Amiciclo, em diversos lugares no Brasil, e tem associação dos usuários de transporte. Já em relação à associação de pedestre, já é mais difícil. Tem, mas é mais difícil.
essa consciência é recente. Então, isso é um processo de ganho de consciência. E como ganho de consciência, o pedestre ele é pouco reivindicatório, vamos dizer assim. Ele é pouco visto, porque ele não fala. Pouco pedestre reclama de um carro em cima da calçada, que é a maior das ignomínias no trânsito. É um carro em cima da calçada. Porque ele já tem, como Ivan falou, quase 80% do... Com certeza mais de 60%, eu calculo 80%. Vamos botar no meio 70% do espaço viário à disposição dele. Espaço público à disposição dele. Como é que ele bota o carro em cima da calçada aí? E são raríssimos os pedestres que reclamam. Eu, quando reclamo, já várias vezes já fui quase agredido. Nunca chegou a ver de fato, mas já fui quase agredido. Minha mãe, coitada, ainda bem que ela não vê live, porque se ela visse, ela ia me pedir para eu não fazer mais isso, porque o que falam dela é uma coisa impressionante. Quando eu digo, saia de cima da calçada. Por quê? Porque você está no espaço de pedestre. Não, mas é 1 minuto só. Mas nesse minuto, meu amigo, você me jogou na rua. Eu tenho que disputar o espaço com os carros e velocidade na rua. Ou seja, você colocou minha vida em risco. Só que até eu dizer isso, o sujeito já partiu para cima de mim, de dedo em riste, dizendo não sei o que, não sei o que. Ou seja, está tudo trocado. Então, nós precisamos cada vez mais de conscientizar que pedestre não tem para-choque nem airbag. Pedestre defende-se da agressão promovida pela velocidade, seja de um carro, seja de uma moto, seja de uma bicicleta, e é importante que se diga isso, com o seu próprio corpo. Ou seja, o pedestre é o elo mais frágil da cadeia da mobilidade. E, portanto, deve ser prioridade absoluta das administrações municipais. Existia um filósofo grego que diz: o homem é a medida de todas as coisas, um pré-socrático. Na cidade, a medida de todas as coisas, isso que ele está dizendo sou eu, é o pedestre. E se ele não for respeitado, se a caminhabilidade não for respeitada, não espere respeito por mais nada numa cidade, por ciclista, por usuário de trânsito, nem por motorista. Porque se o pedestre não é respeitado, nada mais terá respeito. Esse é o meu entendimento, Ricardo. Perfeito, perfeito. Professor Ivan, eu vou fazer 2 perguntas junto aqui, é do Rodrigo Lucas, tá certo? Que eu acho que dá para responder em conjunto, e aí tem mais outras 2 perguntas, que aí eu vou passar para vocês também. Ele fala sobre a questão dos primeiros passos para uma gestão de trânsito na cidade, né? O que deve seguir, qual o ritual realmente a seguir, né? E ele fala também se você tem alguma experiência sobre as questões de aplicativos, né? Que tomou conta justamente da maioria das cidades, né? O Uber, o Drive, enfim, sua visão em relação a isso e como lidar com isso. Né? Deu para entender as 2 perguntas, né? Tranquilo. Eu queria só complementar a questão da calçada, dizendo que, até em função disso que Chico falou, eu, nas consultorias que a gente vive aí nas cidades, eu também oriento os prefeitos para cuidem do seu controle urbano. Perfeito. Porque muitas vezes o problema da calçada não é nem só questão física, né, de construção ou de manutenção, mas de utilização, né? Seja porque você tem uma distribuição de equipamentos inadequados, aí é uma questão de planejamento urbano, de organização do espaço urbano, mas principalmente de controle urbano. Aí você permite que comerciante ocupe a calçada, você permite que proprietários de imóveis avancem, né, num espaço que não é seu, ampliando o seu lote, ocupando o espaço público, que é parte da calçada. Então, eu costumo dizer isso. Sobre a questão da municipalização do trânsito, né? Não, para fazer a gestão do trânsito. Isso, eu acho que depois... eu acho que começa com um olhar que não dentro de uma sala olhando um AutoCAD e sim indo para a rua. Eu, quando fui presidente da CTTU, costumava dizer que engenheiro de trânsito que não tem marca de sol no braço é porque não está trabalhando. Então, ele tem que ir para a rua, ele tem que conhecer, ele tem que parar. A gente tem que ter essa visão de olhar para a cidade, olhar para o que está acontecendo, né, num cruzamento. Né? Os simuladores, existem tecnologias para simular trânsito, simular tempo semafórico, simular o que você quiser.
mas o olhar humano de estar lá identificando o que está acontecendo, isso muitas vezes falta. Então, você fazer a gestão, óbvio que aí ele botou até aqui vídeo monitoramento, é importante, né? Sinalizar bem a cidade, como é que você vai fiscalizar, como é que você vai fazer gestão de algo que não está sinalizado. Tem um projeto que eu sempre oriento as cidades, eu até dou um nome para ele, chama-se Projeto Por Onde Eu Vou, né? Utilizar a sinalização indicativa, né, de ruas, né, sem ser aquela placa na parede que é difícil para o condutor identificar, para ele poder até andar menos de carro, porque ele vai, através da identificação das ruas, ele vai poder se locomover melhor. Isso eu copiei de São Paulo, que no centro de São Paulo tem muito isso, e hoje algumas cidades aqui em Pernambuco já tem, e isso para mim ajuda muito, né? Ele falou aqui cadastramento de táxi, mototáxi, é preciso cadastrar tudo, gerir tudo. Gerir transporte de carga, até aqueles caminhõezinhos que fazem transporte de carga, precisa ter algum tipo de regulamentação pelo poder público. Óbvio, quando eu citei ali a questão do transporte, existe transporte público e existe transporte privado. Mas mesmo o transporte privado, ele precisa ter algum tipo de ordenamento, seja de ocupação do espaço público, seja de até regras mesmo. Então, isso já responde, inclusive, a questão da experiência com aplicativos. Isso é uma novidade, é algo que veio para ficar. Eu tenho uma visão muito particular que também boa parte da atratividade dessa atividade se dá pela completa falta de relação com o poder público. Então, o Uber, ele, entre aspas, concorre com o táxi, por maiores que sejam os problemas dos taxistas, muitas vezes mal treinados ou não capacitados, né? Muitas vezes eles, sem contar os problemas que existem nas cidades onde tem táxi há muito tempo, né? Das verdadeiras máfias de permissionários que têm 10, 20, 30, 50 indicadores que falam até que tem pessoas que têm 100 permissões de táxi utilizando isso para operar. Mas o táxi, ainda com todos esses problemas, ele convive com um regramento, né? Eu estava conversando essa semana até com empresas de ônibus, né, com um empresário de ônibus, dizendo, olha, o nosso regramento, por exemplo, proíbe que a gente estabeleça alguma redução tarifária, né? Se tivesse, lógico, com cuidado para não se praticar o dumping, né, por empresas operadoras, mas você não permitir que se faça algum tipo de até benefício para a população é um grande problema. Mas voltando à questão dos aplicativos, eu acho que entender que ele tem um diferencial, ele é um transporte privado, mas que ele também precisa minimamente de algum regramento. Até porque a lei que permitiu, a lei federal, que permitiu os aplicativos, se você olhar o último artigo, tem lá, se o serviço não for regulamentado pelo poder público, ele é considerado ilegal. Só que muitos gestores não fazem nem gestão de trânsito, nem de transporte, quanto mais de um transporte aplicativo. E o poder público tem a competência, pela lei federal, de regulamentar o transporte por aplicativos. Perfeito. Ricardo. Oi, Jason. A colocação da amiga que falou sobre a questão do solo me fez lembrar a questão também da responsabilidade que a gestão municipal, que é que faz a parte de definição do solo, ela tem com o setor imobiliário. O setor imobiliário, ele é um setor, ele é uma indústria muito forte, a gente sabe disso, e ele tem uma velocidade muito maior do que a própria gestão pública. Então, o que ocorre? Por mais que você tenha um plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo em cada município, certo? Nem todos os municípios têm um plano diretor, mas a lei de uso e ocupação do solo, sim. A definição de como vão ser criados os imóveis, tá? As ofertas de incorporação, porque você tem que definir
qual tipo de imóvel pode ser construído em determinado local, para saber como as pessoas que vão ocupar aquele imóvel, seja como moradia, seja com viés empresarial, como é que elas vão se deslocar para lá. Como diz uma colega arquiteta, a gente ainda não tem não vou criar um empreendimento que vai permitir o uso de 5 mil pessoas. Beleza, elas vão como? Certo? Vão descer de paraquedas em cima? Não. Elas vão se deslocar até lá. Então, num local onde é muito comum você ter o remembramento, você tem 4, 5, 8 lotes remembrados, onde moravam 4, 5, 8 famílias, uma pela outra, bora botar aí, você tinha 5 pessoas, vezes 5, 40. Então, você tinha talvez 40 pessoas vivendo naquele local, você possa ter 2 mil, 5 mil pessoas se deslocando para lá diariamente, seja para morar, seja para trabalhar. E como é que elas fazem isso? Aí onde vem a importância dos chamados estudos de impacto de vizinhança. Tá? Então, esses estudos são fundamentais. Não existe essa cobrança, toda construção ela vai ter, são chamados equipamentos de impacto, elas devem ter isso aí, elas vão impactar na mobilidade. Então, a gente tem cidades como Recife, por exemplo, que ao longo dos últimos 50 anos, ele deve ter, eu vou estimar um número aí, um índice Jason, seguindo aí o exemplo de Chico, sei lá, a gente aumentou em 20% o número de metros quadrados de vias. A gente deve ter aumentado talvez o volume de veículos em deslocamento em 500%, entendeu? E aí, entendeu? Eu acho que é um ponto a ser refletido também, como as gestões públicas elas têm que fazer uma gestão muito afinada do uso do solo e no licenciamento de construção. Ricardo, você me permite um complemento? Pois não. Veja, eu terminei. Você fez uma pergunta, eu não terminei de responder ela. Eu terminei me empolgando com a questão da consciência do pedestre. Mas eu tenho uma opinião que talvez seja radical. Eu acho que todo estacionamento público devia ser pago. E eu fui dizer isso uma vez, antes da pandemia, numa festa, num casamento, não me lembro, eu estava num grupo assim, o cara avançou para mim. Eu pensei que ele fosse me agredir fisicamente. De dedo em riste, de novo, dizendo, eu já pago muito imposto, eu pago imposto para andar na rua. Não, meu filho, você paga imposto para comprar carro e para outras coisas, mas para estacionar, não. O espaço público, quando você bota o seu carro, é tão seu quanto o meu, quanto qualquer outro que seja habitante da cidade. Então, para você ocupar ele na minha frente, ou na frente de outro, você tem que pagar. Essa é a diferença. E mais, se prepare, que um dia você vai pagar para circular. Foi aí que ele se descontrolou, eu parei a conversa, porque senão ia terminar em vez de fato. Olha, pelo que eu vejo, Chico provoca emoções fortes, viu? De informação e de embates, né, Chico? Professor Ivan, queria complementar aí. Sim, isso que Jason falou, da questão da análise de consequências de implantação de empreendimentos. Eu fui procurado numa cidade da região metropolitana, que eu não vou dizer qual é, eu não vou dizer que ela fica entre São Lourenço e Recife. Já faz um tempinho, pode ser que tenham até atualizado a legislação. Eu fui procurado por um empreendedor que ia construir um conjunto habitacional com vários blocos, sim, era uma quantidade razoável de habitantes, né, e com certeza com carros, e eu fui procurado para fazer o estudo de impacto de vizinhança Aí fui procurar a legislação da prefeitura, né, que tratava de que exigências eram feitas para empreendedores, não existia. Entendi. Eu procurei meu contratante e disse, olha, você não precisa me contratar, porque a menos que você queira, mas você não tem a obrigação legal. Porque eu não tinha... Eu disse a ele que eu poderia estabelecer parâmetros, lógico, eu tentei vender meu peixe, mas eu, né, pela questão ética, inclusive, eu tive que dizer a ele que não existe uma legislação na cidade que estabeleça regras para até mitigadoras, né, por conta dos impactos causados pelo empreendimento que vai trazer que pode vir a trazer tantos problemas na circulação.
E ele agradeceu, e até me contratou, eu fiz um trabalho lá, mas ele, né, ele procurou a prefeitura para dizer que a prefeitura não tinha. Veja só o que acontece nas nossas cidades, né? É mais um desafio, né? Mais um desafio colocar no papel o regramento, né, justamente do que se deve fazer ou não. Minha gente, olha, muita mensagem, tá? Muita mensagem realmente parabenizando a todos, realmente ao evento. Eu acho que a gente alcançou, né, o objetivo, que era trazer, sintetizar um pouco, e se for para falar, a gente vai ter muito mais horas, né, para se debruçar. E eu queria que cada um fizesse uma consideração final, 2 minutinhos. Eu vou começar agora, que os últimos sejam os primeiros. Vamos conversar com o professor Ivan, depois Jason e fechando com o Chico Cunha. Bom, novamente eu quero agradecer, né, primeiro pela oportunidade de estar com Chico Cunha, com Jason, são duas pessoas que eu admiro pelo trabalho que eles fazem, pela intensidade com que eles fazem a sua militância, obviamente respaldados tecnicamente, e pela oportunidade de estar nesse projeto do Mobilicei, que novamente eu parabenizo pela iniciativa, Ricardo. Mas eu queria dizer, com a provocação que me fizeram ontem numa live sobre o Dia da Cidade Sem Meu Carro, e eu vou, na realidade, fechar minha participação aqui com a resposta que eu dei. Uma arquiteta urbanista, né, que estava coordenando a live, eram com 3 pessoas, ela perguntou: Ivan, tem uma música antiga que diz: se essa rua fosse minha, se essa cidade fosse sua, o que é que você faria? Eu fui pego assim de impacto, né, mas a gente sempre consegue, pelo menos, tentar responder o que lhe fazem, né, o que lhe propõem. E eu disse: olha, simples, 3 coisas. Primeiro, o gestor, seja ele político ou técnico, ele tem que ter uma visão holística da cidade, ele tem que ter uma visão sistêmica, não adianta fazer discussões estanques, e ele, acima de tudo, tem que arregaçar as mangas, né, e trabalhar, porque aquele velho jargão, né, falta de vontade política, muitas vezes não é nem só da política, mas às vezes é do técnico, às vezes há uma certa acomodação, e aí eu estou falando pelo que eu vejo por aí, e me incomoda muito isso, né? Tantas ações que são possíveis serem feitas e não são. Então, o recado que eu deixo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Observar a legislação e olhar para a cidade com aquele olhar que eu falei, né? Com a visão holística, com a visão sistêmica e com a vontade de resolver. Ok, professor. Muito obrigado pela participação. Jason, está com você. Sim, senhor. Antes de mais nada, agradecer a todos que nos assistem, nos assistiram, agradecer as palavras e os ensinamentos dos 2 colegas, Francisco e Ivan, 2 mestres, tá? Eu, na minha condição de eterno aprendiz, para mim, eu já anotei tanta coisa aqui que vai acabar a carga da caneta, tá? Mas, como a gente está aqui num painel onde ele trata a questão das eleições, que de fato vão ser bem atípicas, eu acho que a gente precisa, digamos, rogar que 70 novos prefeitos do Brasil que revejam a questão orçamentária, certo? Porque, de fato, para a ciclomobilidade, que é o tema que eu estou aqui tratando, ela ainda é muito pífia. Você ter ideia, se gasta anualmente, não vou dizer a cidade, mas vou dar um exemplo, existe uma cidade aqui no estado que ela tem um orçamento de algumas dezenas de milhões para recapear ruas, tá? E para fazer infraestrutura ferroviária só algumas poucas centenas de milhares de reais, tá? Então, esse desequilíbrio, ele ainda é algo, ainda é
um tema desafiador daqui para frente. Então, acho que a questão orçamentária ela tem que ser tratada, de fato, focada nas pessoas, focada na necessidade de a gente ter uma intermodalidade, certo? E oportunizar e proporcionar espaço para as pessoas poderem utilizar, viverem a cidade, e não apenas sair de forma cega. Como, por exemplo, existe uma legislação aqui no Recife que determina que as construções dos prédios têm uma obra de arte na frente. Se você vai de carro, você não sabe que obra de arte tem na frente de qualquer prédio. Quando você pedala ou você caminha, você sai, inclusive, na busca para passar na frente daquele prédio que tem aquela obra de arte que você gosta de ver. Então, ou seja, você deixa de viver a cidade e você vive apenas uma cápsula metálica do carro. Então, é isso que eu penso. Questão orçamentária para que possa oportunizar mais espaço. E obrigado a todos. Obrigado, Jason. Realmente, sua contribuição essa noite foi brilhante, como sempre. Professor Chico Cunha. Ricardo, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, aos ouvintes, aos participantes desse painel, pelo engajamento, pelas perguntas, pelos comentários, pela audiência. Essas duas feras que dividiram comigo o painel, dois mestres, um trânsito e transporte público e em cicloatividade. Eu não sou técnico, o que eu gosto de me definir mesmo é que eu sou militante da mobilidade a pé. Ou seja, eu sou um praticante e, mais do que isso, eu sou um militante, um defensor da mobilidade a pé. Por quê? Porque a mobilidade a pé, desde que eu comecei a fazer isso sistematicamente, depois que eu passei 25 anos fora da cidade, eu não estava fora do Recife, não. Eu estava dentro do carro. Então a cidade, para mim, eu estava fora dela, porque eu estava enclausurado dentro dessa armadura metálica que a gente usa e se esquece da cidade. Antigamente você podia até abrir o vidro, tinha que abrir o vidro por causa não tinha ar-condicionado. No primeiro carro nem ar-condicionado tinha. Não existia ar-condicionado para carro que não fosse de luxo. Então você ainda tinha que manter o vidro aberto e ainda tinha mais um mínimo de contato com o mundo exterior. Hoje você fecha o vidro, liga o ar-condicionado, liga o rádio e se enclausura e vai para a guerra do trânsito. A impressão que me dá é que você veste uma armadura e vai para a guerra, a armadura metálica. Então, depois que eu saí, que eu por uma circunstância, comecei a caminhar de forma sistemática, eu comecei a ver outra cidade. Eu digo que, para mim, o caminhar foi um ato revolucionário, porque revolucionou minha visão de cidade e terminou por revolucionar a minha visão de mundo. Eu mudei completamente a minha visão de mundo porque passei a caminhar de forma sistemática. Então, eu queria, com base nessa minha experiência, convidar as pessoas para que façam isso também. Aquelas que não são caminhantes ou não se entendem como caminhantes, passem a sê-lo, façam a experiência de ser caminhante, façam a experiência de sair do carro por alguns momentos, de ir à padaria a pé, de ir à farmácia a pé. Tem vários problemas, tem a qualidade das calçadas, a segurança, tem um vários de problemas. Agora, não tem receita de bolo pronta, não tem solução milagrosa. Tinha um poeta espanhol que tem uns versos que diz o seguinte: caminhante, não há caminho, el caminho se hace al caminar. Não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Antônio Machado. Então eu convido todos, agradecendo a audiência, convido todos a caminhar e fazer o caminho deste ato revolucionário, que é mudar a visão de cidade e a visão de mundo, a partir do ato cotidiano, humano, essencialmente humano, de caminhar. E nesta condição, aprender a respeitar o caminhante, seja como motorista, seja como ciclista, porque apesar de termos aqui dois exemplos de atuação cidadã, não é assim a prática majoritária. Há enorme desrespeito, tanto do ponto de vista dos motoristas, quanto do ponto de vista de ciclistas, também motociclistas, à condição do pedestre. Disse e repito, pedestre não tem nem para-choque, nem airbag. Ele vai pagar o desrespeito dos outros com o risco da sua própria vida. Então, nessa condição é que eu concluo
como simples pedestre, mas como aquele que entendeu que o mundo é diferente a partir da experiência de caminhar. Obrigado. Muito obrigado. Minha gente, eu acho que chegamos ao objetivo. Realmente, agora quem agradece sou eu. Vocês três, para mim, são referências, tá bom? A partir de Ivan, que eu acho que foi o primeiro a poder conectar, né, com a possibilidade de estudar mobilidade através de uma ligação. Eu digo a ele que lembro quando liguei para ele para me informar sobre o curso de gestão de mobilidade urbana. E no primeiro dia que fui, né, para a aula inaugural, me deparo com a aula de Francisco Cunha, que eu só ouvia falar. Eu digo, rapaz, chegar perto desse homem deve ser deve ser difícil. E me deparo com o Jason, né? Jason secando o pneu de um carro. Né, Eu tinha combinado com ele dele fazer aula prática. A Jason secando o pneu do carro e aquela confusão e aquela zoada dentro da sala. Digo, meu Deus, o que foi que aconteceu? Jason com aquele capacete da formiga atômica dele. Isso o cara botou em cima da calçada. E aí Chico abrilhantou. Foi emblemático. Olha, eu acho que todos que estavam naquela aula deu certo. E realmente, pessoal, quero agradecer. Para mim, vocês são referências, tá? Estão intimados, né, para os próximos debates, para os próximos painéis que vamos desenvolver nesse projeto. O objetivo é que as pessoas entendam a importância da mobilidade, a mobilidade ativa, o transporte público priorizado, né, uma cidade melhor. Né? Vamos pensar a mobilidade, vamos pensar o futuro da cidade. Né? E deixo o meu abraço, né, caloroso, e realmente agradecer a todos que participaram. Vanessa, minha esposa, está batendo muita palma para vocês. Eu sei que são para vocês. Ela está dizendo que live massa. Né? Realmente eu não posso deixar que todo o apoio que a gente recebe, principalmente da família, dos amigos e realmente de pessoas que a mobilidade nos traz e aproxima. Uma boa noite a todos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Chico, Ivan, Jason. Até a próxima. Um abraço. Boa noite.